Programa Céus Abertos, da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Presidente Prudente. Bom dia! Nós estamos iniciando mais um programa Céus Abertos e para mim é uma alegria ter você aqui conosco mais uma vez. Hoje, Deus tem uma palavra de transformação para a sua vida. Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia comigo no livro de Hebreus, capítulo de número 13, verso de número 8, que diz assim: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Eu preciso que você entenda que quando Jesus chega na vida de alguém, Ele transforma, Ele muda tudo, mas Ele não muda. Ele continua sendo o mesmo de ontem, continua sendo o mesmo hoje e continuará sendo o mesmo eternamente. Ou seja, Ele operou milagres no passado e Ele continua o mesmo para operar e fazer o milagre acontecer na sua vida hoje, agora. Então não perca tempo, chame toda a sua família e vamos juntos ouvir esta palavra, porque eu creio que você sairá daqui com a sua vida transformada. Eu te espero aqui, até daqui a pouco. Evangelho que segundo escreveu Marcos, capítulo 5. E chegaram a outra margem do mar. A província de quem? De quem? E saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, o qual tinha sua morada na onde? E nem ainda com cadeias ou podia alguém prender, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões e migalhas, e ninguém o podia amansar. E andava sempre, de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, e ferindo-se com pedras. Digam todos comigo: e quando viu Jesus, mais forte, como aquele exército que voltou vitorioso de uma guerra, diga: e quando viu Jesus, bem de longe, correu, diga: correu, e o adorou. Versículo 15. E foram ter com Jesus, e viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido e em perfeito. E foram ter com Jesus, e viram o endemoniado, o que tinha a legião de demônios. E primeiro, ele estava o quê? Assentado. Segundo, o quê? E terceiro, e o povo temeu. E os que aquilo tinham visto, contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos. E começaram a rogar-lhe que saísse do seu território. E entrando ele no barco, rogava-lhe o que fora endemoniado que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não permitiu, mas disse a ele, digam todos comigo: vai para a tua casa, para os teus amigos, para a tua família, e prega para eles, testemunhe para eles tudo
tudo que Jesus fez pela tua vida. Agora, para encerrar a leitura, versículo 20. E ele foi. Agora diga bem forte: começou a pregar, anunciar, a implantar o evangelho em Decápolis. Podem os seus assentos em nome de Jesus. É importante nós entendermos o contexto em que Jesus está inserido quando ele vai a Decápolis. Observe que no tempo de Jesus havia pelo menos 70 messias que reivindicavam cumprir a profecia ou as profecias dos apóstolos, dos profetas do Antigo Testamento. Além desses pseudos messias, havia também alguns grupos que reivindicavam alguma causa específica. Dentre eles, havia os fariseus, saduceus, os essênios, publicanos, zelotes, os escribas, os herodianos. Cada um desse grupo ou desses grupos tinha uma causa, tinha uma filosofia, tinha um pensamento. Os fariseus eram extremamente religiosos e eles diziam que se alguém cumprisse a lei de Moisés e os preceitos que fora dito 100%, então ressuscitaria até o terceiro dia. Por isso que eles não declaravam óbito de ninguém quando morria no primeiro dia. O óbito era só declarado a partir do terceiro dia. Mas como ninguém conseguia cumprir a lei, então ninguém ressuscitava até o terceiro dia. Os saduceus dizia, já que não há ressurreição, então, de fato, essa doutrina não existe e não há ressurreição. Mas de repente há um jovem pregador que começa a anunciar uma doutrina diferente na região da Galileia. Naqueles dias, Israel estava dividido em 5 partes. Quantas partes? 5. Israel estava dividido em 5 províncias ou 5 estados: Pérea, Galileia, Samaria, Judeia, Decápolis. Os mais impuros, imundos, moravam em Decápolis. As profissões irregulares eram auditorada lá em Decápolis, era admitida em Decápolis. Os judeus não colocavam os pés em Decápolis. Se alguém fosse prestar uma entrevista e dissesse, meu endereço é em Decápolis, não consegui emprego. Se alguém fosse fazer algum serviço em Jerusalém e soubesse que a residência era em Decápolis, ele era expulso de Jerusalém. Decápolis era terrível. E mais terrível, a cidade de Gadara. Mas eu sou apaixonado por Jesus por uma razão. Jesus vai quebrando todos os protocolos sociais. Jesus vai quebrando todos os paradigmas sociais. Jesus vai rompendo com as barreiras sociais. Então ele não começa na Judeia, ele não começa em Jerusalém, ele começa na beira da água do lago de Genezaré, na pequena vila de Nazaré. Ele começa lá na Galileia. E pior, e não me tenha esta palavra de forma pejorativa, e pior, ele escolhe os homens mais improváveis. De repente
repente Jesus começa a causar uma convulsão social e religiosa. Por quê? Porque os evangelistas vai dizer: e ele não ensinava como os escribas, mas ensinava com autoridade. Olha, Jesus era tão fantástico, tão terrível, que ele perguntava aos fariseus: o que é mais fácil? Perdoar pecados ou dizer ao paralítico: levante e anda? Aí eles procuravam nos recônditos das suas memórias e não encontrava resposta, e dizia: não sabemos. E ele diz: para vocês saberem que o Filho do Homem não só pode perdoar pecados, mas também tem poder para dizer: levante e anda. Os fariseus começaram a sacudir. Eles começaram a partir no meio. E agora os fariseus diziam: quem cumprir a lei 100% ressuscita. Mas ninguém ressuscitava. De repente eles estão sabendo que tem um profeta da Galileia que anda ressuscitando alguns mortos. Agora vocês vão saber por que Jesus só foi no quarto dia em Betânia, quando Lázaro estava morto. Porque se ele vai antes, o mérito não seria dele, o mérito seria da lei. O óbito foi declarado depois de 3 dias. Lázaro já está no estado de putrefação, segundo estágio da morte: abiótico, putrefação e esqueletização. Jesus chegou em Betânia e disse: Lázaro, sai para fora. E o cabra saiu vivo da silva. Jesus é fantástico. Jesus é fantástico. Eu digo: Jesus é fantástico. Vamos para outro cenário. Lá em Gadara tinha um moço que durante muito tempo ele era dominado pelas forças satânicas. Ele era dominado por legiões demoníacas. Não se sabe quando foi o início dessa causa. Não se sabe o que abriu a legalidade para isto. O que se sabe é que esse moço não tinha uma identidade de pessoa humana. Mas o profeta da Galileia, do outro lado do lago de Genezaré, disse aos seus discípulos: vamos. Você recorda o dia que ele disse isso? Você recorda o dia que ele disse: vamos à casa daquela família? Por que é que eu amo? Eu amo porque ele vai aonde conselho de pai e mãe não vai. Por que é que eu amo? Eu amo porque ele vai aonde terapeuta não entra. Por que é que eu amo com toda a minha força? Porque ele vai aonde o bisturi do médico não chega. Por que é que eu entrego a minha vida como oferta a ele? Porque ele entra aonde o sistema não entra. Aonde os fariseus não põem os pés, o profeta da Galileia põe. Aonde os sacerdotes consideram improvável, impuro, ele diz: há um campo missionário, precisamos ir a Gadara. Porque quem governava em Gadara não eram os poderes humanos. Quem governava em Gadara era o diabo, era a legião satânica. Mas o mais valente está chegando. O inferno tinha decretado morte para aquele homem, mas o céu chegou primeiro.
O crime tinha decretado falência, as drogas tinham decretado derrota, mas Jesus disse: vamos a Gadara, porque eu tenho uma moça para libertar, eu tenho um moço para libertar. Há um profeta em Gadara. Porque quando ele está no caminho para Gadara, os demônios disseram: ele não pode chegar aqui, porque se ele chegar aqui, o nosso governo vai acabar. Se ele chegar aqui, o nosso reinado vai acabar. Mas há um decreto de Deus para a tua casa e para a tua família. Se você acredita, segura a tua mão levantada. O diabo perdeu aquela casa hoje. Você tem orado em favor da tua família, você tem orado em favor daquela alma. O Espírito de Deus manda te dizer, pela autoridade da palavra: salvação chega na tua família, libertação chega para a tua casa. Quem crê? Quem crê? Quem crê? Quem crê? Quem crê? Então os demônios, senhores, companheiros, os demônios mandou uma ordem para o vento e para o mar: chacoalhe o barco. Jesus se levantou no meio da tempestade, como se nada tivesse acontecendo, e disse: vento e mar, aquieta-te. Os discípulos ficaram tão atônitos com aquilo e espantados com aquilo, que eles perguntaram entre eles: que homem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Quem é que faz uma pergunta dessa? É quem anda com ele e não conhece ele de verdade. Que homem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Jesus chega na praia em Gadara, do jeito que chegou na tua vida, quando ele colocou os pés. O indominável, o governante de Gadara, o valente de Gadara, o poderoso de Gadara. Quando ele viu Jesus de longe, o que é que ele fez? Prostrou-se. Eu tenho uma palavra de Deus para você esta noite. O teu adversário, levanta a mão para receber, o perseguidor da tua alma e da tua casa, da tua família, do teu casamento, da tua vida, vai ter que declarar: Abai, esteque, leprácia, manou que vai. Porque ele correu de longe e se colocou de pé, de joelhos, se prostrou diante dele. Lembra que os discípulos perguntaram no barco: que homem é este que até o vento e o mar lhe obedece? O capeta respondeu: ó filho do Altíssimo, ó filho do Altíssimo. O teu adversário acaba de se render. Tu crê nisso? Essa batalha está sendo vencida agora. Tu crê nisso? Porque o Rei dos Reis está no controle e no comando. Tu crê nisso? Ele está tomando o controle. Satanás teve que ir embora. A cena principal, que não é o capeta, não é o diabo, é o que vai acontecer depois. Atenção, atenção que eu vou dizer agora. O povo temeu mais a Jesus do que ao diabo. Por quê? Porque com o diabo eles já sabiam lidar. Mas um homem que só com uma palavra expulsou aquele demônio. O que foi a fofoca na cidade? Chegou um mais valente. Chegou na praia de Gadara o mais poderoso. Você está sabendo aí? Quem é ele? Qual o nome dele? Não sei. Eu sei que ele foi criado em Nazaré. Eu sei que ele é o filho da Dona Maria. Uns estão dizendo que ele é profeta.
outros estão dizendo que ele é o Filho de Deus, outros estão falando que ele é o Messias. Mas uma coisa sabemos: só a presença dele foi suficiente para botar o capeta para correr. Quem tem a presença de Jesus aí? A população em Gadara ficou chocada. A população em Gadara ficou impactada e disse: mas esse homem expulsou uma legião de demônios há anos. Há anos que Gadara não tinha paz. Pela primeira vez a paz chegou em Gadara. Há anos que Gadara não desfrutava de alegria. Gadara acabou de desfrutar de alegria. Vamos conhecer esse homem. Aos pés de Jesus nasceu uma nova criatura em Gadara. O endemoniado, que andava como um porco na cidade, ajoelhou como um porco e levantou como um príncipe. Eu estou sentindo Deus aqui. Há olhos que estão sendo escorridos. Há uma neblina espiritual. Há uma dimensão espiritual aqui nesta noite. E repousará sobre ele o Espírito do Senhor. O Espírito de fortaleza. Quem está crendo nessa palavra? O Espírito de conselho repousará sobre ele. O Espírito de temor ao Senhor. Segura na mão do crente da direita e da esquerda e diga para eles assim: não deixa o diabo tirar a tua paz. Diga aí, vai. Vai. Não deixa o diabo tirar a tua paz. A paz de Deus reina na tua vida. A paz de Deus reina na tua casa. A paz de Deus reina no teu coração. A paz de Deus reina. Quem está comigo na palavra? Sabe o que é o pior? Eu estou encerrando. Que as pessoas estavam tão acostumadas, pastora, com o fracasso daquele homem, que quando eles viram o sucesso dele, não quiseram aceitar. Estava tão acostumada com a imagem dele de uma vida derrotada, que quando viram ele uma nova agenda de história, era utopia para eles. E sabe o que eles fizeram? Jesus, o senhor não pode ficar aqui, porque se o senhor ficar aqui vai dominar essa cidade. Só que eu tenho uma notícia para Satanás aqui hoje. Digam todos comigo: já está dominado. Não. Como um exército que voltou vitorioso de uma guerra. Diga bem forte: já está dominado. Mais alto para o diabo sair correndo com mala e cunha. Diga: já está dominado. Aquela casa não pertence à prostituição. Aquela casa não pertence ao crime. Aquela casa, aquela família não pertence às drogas. Não pertence ao estelionatário. Não pertence ao engano. Não pertence à prostituição. Aquela casa, aquela família, aquele lar já está dominado por Cristo. Jesus disse: eu vou embora. Aí o endemoniado, que era como um porco, que andava como um animal: eu quero ir com o Senhor, porque ninguém pode fazer por mim o que o Senhor fez. Eu quero caminhar com o Senhor como gratidão. Ninguém aqui conseguiu me ajudar, e o Senhor me ajudou. Aí Jesus disse assim: a partir de hoje você vai implantar uma obra em Gadara.
eu estou te colocando como profeta, como missionário, como missionário, como ganhador de como ganhador de almas. almas. Vai agora Nos lugares nos lugares em que você foi envergonhado em que você foi envergonhado e e mostre você é um vencedor. que você é um vencedor. Vai agora naquela mesa aonde você não podia sentar. Vai agora naquela casa onde você não podia entrar e mostra que você não é mais um animal irracional. Mostra agora que você é embaixador. Mostre agora que você é um príncipe. Mostre agora que você é um profeta. Com a bênção do pastor, fica de pé dando glória a Deus e aleluia. Glória a Deus por esta palavra. Eu creio que o Espírito Santo de Deus falou ao seu coração. E foi possível você entender que nós servimos a um Deus que pode transformar a sua história da água para o vinho. Como assim da água para o vinho? A água não tem cheiro, não tem sabor e não tem cor. Mas quando Jesus chega, Ele pode vir e dar uma cor nova para a sua vida, um sabor novo para os seus projetos e um cheiro de vitória em todas as áreas da sua vida. Então não perca tempo, convide Jesus para entrar na sua vida e viva esta transformação. Que Deus abençoe você e toda a sua família. Eu te espero aqui. Até a próxima semana.